Parabéns, Ana. Obrigado pelo seu trabalho. Parabéns, Ana, 1h30. Olha, 1h30 de tradução e todo mundo aqui percebeu que você não está, digamos, nas suas melhores condições. Você está gripada, um pouco resfriada e mesmo assim deu show trazendo pra gente ao vivo. Não, eu que agradeço o apoio de vocês aí no chat também. Às vezes, né, falta aqui uma... Eu não sou uma tradutora profissional, aquelas da ONU, mas eu fiz o meu melhor. Às vezes não vinha uma palavrinha. Você vive lá falando em português, trabalhando em português, dá para imaginar a confusão que não fica na sua mente. Posso até contar uma história engraçadíssima aqui que aconteceu ontem. O cérebro, né? Eu já estou há mais de 15 anos nos Estados Unidos e a minha educação acadêmica toda feita em inglês, leituras e palestras e universidade. Então, quando eu chego no Brasil, demora uns diazinhos para o cérebro ajustar. Então, ontem eu estava no quarto do hotel, a minha assessora está no hotel comigo, e a moça para limpar o quarto bateu na porta e eu estava dormindo, estava cedo, e ela disse, oi, bom dia, e eu acordei e falei, please, come back later, e ela continuou batendo e eu dormindo, come back later, até que a minha assessora Lígia levantou e falou, a senhora pode voltar mais tarde, já estava respondendo em inglês. Então eu peço perdão por, às vezes, uma palavrinha fugir do português, mas espero que vocês tenham entendido, assim, a espinha dorsal do discurso do Donald Trump. Foi perfeito, sem tirar nem pôr. E aí a gente vê a família Trump reunida no palco, né? Debaixo ali de uma sequência ali do evento, com bexigas sendo lançadas, né? Debaixo ainda de uma despedida aí à altura para coroar a grandeza do evento. Agora, muitos pontos, né, importantes que o Trump trouxe para esse discurso, né, Piotr? Focou bastante em economia, falou bastante aí sobre a economia americana, mas talvez para além disso, o que seja um fato de destaque seja a própria presença dele no palco, falando de improviso, sem nenhum tipo de auxílio, de teleprompter, nada disso, por 1h30, um homem de 78 anos, no momento em que o adversário dele é tão questionado pela fragilidade física e mental. É um discurso escrito, o Trump fez algo que... É um discurso escrito, mas ele improvisa em cima do discurso. Referências tem uma coisa, à plateia, né? Ele está pleno nas suas capacidades cognitivas e isso não é uma notícia à toa, levando-se em conta o que a gente lamentavelmente estava discutindo da situação do oponente, até o momento, o presidente Joe Biden. Achei que ele conseguiu deixar o lado emocional na medida certa, fez a lembrança ao bombeiro que foi vítima, a família, narrou a conversa com as famílias das pessoas que foram feridas e da família do bombeiro que faleceu, inclusive da ajuda financeira que elas vão receber, que juntou dinheiro para essas pessoas. Claro, a vida vai bater agora, não dá para trazer as pessoas de volta, mas precisa seguir. Foi muito claro em relação... Eu fiz menção à questão dos valores americanos, Ana, para mim ele resgatou isso com uma competência muito grande. Dos orgulhos, não só os valores dos orgulhos americanos. Aí ele fala da indústria, da inovação, da liderança energética que os americanos sempre tiveram, a começar do petróleo, da busca do petróleo lá atrás, e depois também de inovação especialmente, mas da liderança global sobre os outros países, da questão geopolítica. Ele citou o Orbán, por exemplo, que nesse momento tem uma presidência rotativa na União Europeia, e os europeus estão desesperados, porque o Orbán citou o Trump recentemente, tem feito reuniões, inclusive, com líderes chineses e tudo mais, porque você precisa falar com quem pode nos atacar. E os europeus, dentro daquele eurocentrismo que já está demodé também, não estão entendendo, e agora o Trump fez menção a isso também. A guerra da Ucrânia não teria acontecido se o Trump estivesse lá, porque óbvio que a Rússia tinha a intenção de fazê-lo. Mas a Rússia tinha uma pré-condição que os democratas, que a OTAN, liderada pelo presidente americano democrata, não entendeu. A Rússia só queria que as fronteiras da OTAN não chegassem perto dela, e o espaço era a Ucrânia. O Trump falou assim, eu sou a OTAN, isso não vai acontecer, e não aconteceu. Quando sai o presidente americano, o Donald Trump, entra o Biden, o eurocentrismo começa a crescer, a influência americana diminui, o Biden, obviamente, eu não sei se é uma ordem dele ou não, ou foi uma influência, veio no que veio. Essa guerra não era para ter acontecido, porque entrar numa guerra custa caro, sair dela é muito mais caro ainda. Ele fez menção à questão que eu tinha citado anteriormente, do Afeganistão.
mas ele falou novamente de construção de navios, porque isso é um assunto muito caro. Quem acompanha os sites militares pelo mundo inteiro, esse é um das minhas manias. A China cresce de forma imensa em produção de aviões. Estou falando de caças militares de última geração, de caças invisíveis ao radar, coisa que os americanos sempre tiveram, e no máximo tinham uma competição ali com os russos, com o Sukhoi e tudo mais. Hoje não, a marinha chinesa cresce e a marinha americana sempre foi a mais poderosa depois da Segunda Guerra Mundial, razão pela qual os aliados venceram a guerra. Enfim, ele tocou em pontos todos do que eu chamo de valores, mas de orgulhos americanos. Eu falava de valores, mas ele colocou os orgulhos americanos nisso daí. E foi muito delicado, obviamente, de comparar a gestão dele. É uma corrida presidencial, não teria por que ser diferente. Mostrou as vantagens que ele acredita que foram os pontos positivos da gestão dele, as fraquezas do atual governo, e alguns são evidentes. A questão migratória é gigantesca. A imigração ilegal é um problema dos Estados Unidos. A perda de liderança global é outra questão que os americanos, democratas, independentes, republicanos conseguem ver todo dia. E ele conseguiu explorar tudo isso, mostrando as diferenças e dizendo, olha, podemos voltar a ser isso. Isso é o orgulho americano. Isso foi muito bem dito, de uma maneira muito clara. Mas eu acho que, para finalizar aqui, ele está muito pleno no discurso. E isso faz uma diferença danada na comparação com Biden, que se perde completamente quando está no palco ou andando por aí, como a gente viu na última reunião do G7, né? Só pegar esse gancho rápido do Piotr sobre os valores americanos, Piotr. É curioso que amanhã eu tenho certeza que nós veremos algumas manchetes como protecionismo, isolacionismo. Só que as mesmas pessoas que criticam esse movimento do Donald Trump são pessoas que elogiam, por exemplo, o Ronald Reagan no passado. Só que o Trump é muito claro para quem estuda a história americana como ele tenta fazer uma conexão com as políticas do Reagan, de trazer os empregos, né, as fábricas, através de isenções fiscais, trazer as fábricas para dentro dos Estados Unidos para que os americanos consigam empregos, né? Bom, se isso for protecionismo, você pensar na sua gente primeiro, né, nos empregos para a sua população. E outra, convido a todos vocês que estão aí, quase 10 mil pessoas até agora, né, nessa trincheira aqui com a gente, façam uma pesquisa coloquem ali na barrinha, Ronald Reagan, Make America Great Again, 1980. Vocês vão se surpreender, porque Let's Make America Great Again era o slogan do Ronald Reagan de 1980. Os Estados Unidos estavam saindo de uma administração catastrófica do Jimmy Carter, inclusive no tabuleiro geopolítico. Havia americanos reféns na embaixada americana em Teherã há 400 dias. Nada conseguia sair daquele impasse diplomático e, né, terrorista. Assim que Reagan foi eleito, ele foi eleito também nessa plataforma de trazer uma paz para o globo. E o Trump, ele fala algumas frases. Eu que estou escrevendo um livro sobre o Reagan, conheço bastante a vida do Reagan. Você vê que o Trump, ele fala algumas frases tiradas de discursos do Reagan. Por exemplo, peace through strength, quer dizer, a paz através da força. O Reagan sempre falava isso, para você ter paz, você precisa demonstrar a força. Era um dos grandes pontos de crítica da Margaret Thatcher ao Reagan, dois grandes amigos, que ele às vezes gastou mais do que ele prometeu. Só que o gasto do Reagan era exatamente na área militar. Ele gastou bastante na área militar para que a paz no globo, de certa forma, fosse mantida, mostrando força militar em vários pontos do globo. E outra coisa que me chamou a atenção aqui, uma frase que é muito do Reagan, que o Trump falou, é tempo de escolha. Tem um discurso do Reagan de 1964, ele nem era político ainda, ele foi chamado para falar no comício do Barry Goldwater, que era candidato à presidência dos Estados Unidos. Pesquisem, pessoal, 1964, A Time for Choosing.
é tempo de escolha. E o Reagan, se vocês lerem esse discurso hoje, dia já 19, né, 19 de julho, parece que o discurso foi escrito ontem. Paz através da força, você não se submeter, você não negociar os seus princípios. Tem uma parte do discurso que o Reagan fala assim: uma nação que está pronta para dar um pouquinho de segurança para qualquer, um pouquinho da sua liberdade para manter um pouco da segurança, merece um master, merece um dono, e vai ter um. E não há princípios há princípios que não podem ser negociados. Eu acho que o discurso do Donald Trump, ele bate muito nisso. A América chegou num ponto que os princípios estão sendo negociados. Para finalizar, Brown, Piotto, ontem nós tivemos na convenção o discurso de um veterano do dia D, do 6 de junho de 1944, 98 anos, ou seja, ele desembarcou no dia D com 18 anos. E ele disse que, como um veterano daquela grande geração que todos chamam de a maior geração de todas, porque foi uma geração que cresceu ali na Grande Depressão. Sim. E que depois encarou a Segunda Guerra Mundial, foram para o fronte, literalmente. E ele diz o seguinte: é muito triste para a minha geração, uma geração que lutou bravamente, que fez o último sacrifício de dar a vida, ver como os princípios da América estão distorcidos. Mas aí no final ele fala uma coisa que hoje todos nós imaginamos, que a América é uma ideia, realmente é uma ideia que deu certo. E ele fala: a América é uma ideia, sim, é uma ideia linda, mas antes de ser uma ideia, a América é nossa casa. E nós temos que proteger, antes da ideia, a nossa casa. E continua lá o encerramento, ainda no palco, Donald Trump, acompanhado da esposa Melania. Vemos aí também o senador J.D. Vance, o candidato a vice na chapa, com a esposa, os familiares de Donald Trump, ainda debaixo de aplausos do público, acenando para a plateia. E aproveito para fazer mais uma vez um agradecimento aqui. Mais de 9 mil telas ainda nesse momento nos acompanhando. 1h18 já da manhã desta sexta-feira. E todo mundo curtindo a gente aqui, Piotr. Não, a Ana falou que haverá manchete certamente reclamando num discurso que vamos chamar de protecionista em relação a questões comerciais, e também sobre, por exemplo, quando ele diz drill, baby drill, ou seja, perfura impostos de petróleo. Vamos lá para derrubar esse argumento. Ele está falando diretamente do Rust Belt, ou seja, do cinturão da ferrugem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ganharam a Segunda Guerra Mundial e ofereceram material militar para os britânicos naquele momento, a pedido de Winston Churchill. Boa parte veio exatamente desse cinturão. A Revolução Americana Industrial, a revolução no sentido do crescimento da indústria americana, veio dessa região. Mas ele fala de inovação também. Então, quer dizer, não é só buscar recuperar o emprego. Ele está falando para um público que está desempregado, é o cidadão dele. O forgotten man. Você vai esperar o quê? Que ele não fale para esse cidadão? Óbvio que ele vai falar, mas qualquer presidente ou qualquer candidato em qualquer lugar do mundo tem que olhar para o seu público. Claro que neste momento, e é bom a gente lembrar, a história do protecionismo, todo país intrinsecamente é protecionista antes de qualquer coisa. Você tem uma preocupação de ampliar o comércio global, mas comércio é troca. Uma nação acostumada a liderar o mundo, quando vê a sua perda de influência global, tende a ficar mais dura. Agora, tudo é uma questão de negociação comercial. Você defende os seus interesses, ele defende os interesses dele. Em diplomacia não há amigos, há interesses. E tudo bem, é assim que funciona o jogo e não há problemas. Esse protecionismo hoje, a França, por exemplo, queridinha do mundo progressista, está cada vez mais protecionista, com o discurso abertamente do Macron. Não houve, aliás, depois da pandemia, então, ele ficou muito mais protecionista. E a questão dos combustíveis fósseis, não existe hoje alternativa que consiga suprir o planeta só com a energia renovável. Ele disse, não tem nenhum problema com isso, mas eu tenho que equilibrar, eu tenho uma indústria disso e, obviamente, que o mundo está preocupado com questões ambientais. Mas você não pode ter um mundo salvo e a humanidade morta. Então, quer dizer,
há um bom senso que parte da imprensa ignora, porque fica na tal da agenda, só que a agenda tem profundidade nenhuma. Ali ele tem que oferecer soluções. Qualquer candidato, o Lula, por exemplo, está querendo ali explorar na margem equatorial do Amazonas. Qual é a diferença? Nenhuma. Por quê? Porque você não tem energia renovável para tudo. Não ainda. O dia que tiver, obviamente, o combustível fóssil vai ficar tão caro e tão desnecessário que daí você faz uma transição. Mas a transição requer continuar onde você está e reduzir a sua dependência disso. Se essas manchetes vierem desta forma, vão estar equivocadas e apenas com uma agenda de querer derrubar o discurso do candidato republicano. Vamos ser honestos intelectualmente. Ele está falando para o público dele, tem que defender os interesses dos Estados Unidos. As outras nações do mundo cabe defender os seus interesses. Mas daí é por isso que tem mesa de negociação, é por isso que existe diplomata. Ana, e um outro tema central foi imigração, né? Trump falou bastante, até exibiu ali o gráfico que salvou a vida dele, nas palavras do próprio Trump, né? Ele disse que se não tivesse se virado para olhar aquele... foi o que aconteceu de fato. Se ele não tivesse virado a cabeça, feito aquele movimento que salvou a vida dele, teria sido atingido pela bala disparada pelo atirador. E ele falou bastante sobre isso, fez referências a Cuba, a Venezuela, né? Falou bastante sobre isso e é uma preocupação do americano, né? Talvez para nós aqui nas eleições brasileiras não seja um dos itens que mais conduz o voto, né? A gente não está tão preocupado com política externa, mas os Estados Unidos, pelo protagonismo que tem, o eleitor americano tem essa preocupação, né, Ana? E falou bastante sobre a imigração legal, né? Reforçando, rebatendo, né, uma grande imagem, um estigma, né, que se abateu sobre ele de que ele seria um inimigo dos imigrantes ou alguém que quer fechar as portas dos Estados Unidos, que tem uma postura hostil aos imigrantes. Ele reforça que não, mas que pretende que esse movimento seja legal, né, Ana? Não, e nós estamos falando de um presidente que é casado com uma imigrante, né? A Melania nasceu na Eslovênia, se eu não me engano. É do leste ali. É, do leste europeu. E um vice-presidente que é casado com uma mulher de descendência indiana. Ou seja, não bate com a narrativa falsa, né? De que são xenófobos, aquilo tudo. Eu falo como testemunha ocular, né? Muita gente me pergunta, você como imigrante, como brasileira, já sofreu algum preconceito nos Estados Unidos? Nunca. Mais de 15 anos, muito bem recebida. Todos os meus amigos também, de qualquer parte do mundo, muito bem recebidos, porque os Estados Unidos, eles querem ter os melhores. Eles querem ter pessoas que, mesmo se não forem grandes cientistas, ou grandes atletas ou grandes pensadores, são pessoas que vão agregar nas comunidades, porque os Estados Unidos, eles foram construídos de dentro para fora. Washington é muito menor do que o meu condado, do que o condado do Texas, porque a força de ação das pessoas, a força política está muito perto das pessoas. Então, qualquer pessoa que entre nos Estados Unidos de maneira legal, que vá acrescentar àquela pequena sociedade, essa pessoa, ela é bem-vinda. E nós estamos falando de uma imigração desenfreada, ilegal, como você disse, Brown, mas que tem um outro ponto. Uma política usada para alimentar exatamente o eleitorado do Partido Republicano, que diante das políticas que definitivamente mudam as vidas das pessoas, essas políticas falham. São políticas econômicas que falham para o eleitor democrata, aquele das classes menos favorecidas. E com essa imigração ilegal em massa, quem sofreu foram exatamente as comunidades que o Donald Trump trouxe, as comunidades negras, as comunidades mais pobres, os latinos, porque essa imigração ilegal desenfreada, ela tomou muito, ele disse que 1 a cada 7 trabalhadores ali das classes mais baixas, esse posto de trabalho era tomado por um imigrante ilegal. E aí você vai falar de protecionismo, ele quer proteger exatamente os americanos, negros, latinos, hispânicos, americanos, brancos, né? Ele quer sim proteger principalmente os postos de trabalho dos americanos.
Agora, e foi muito marcante também, né, Piotr, a homenagem feita pelo Trump ao bombeiro Corey, né? Foi uma lembrança importantíssima. Talvez a morte do Corey tenha ficado para trás, né, diante da dimensão do episódio, né, que foi uma tentativa de assassinato do potencial presidente dos Estados Unidos, né, de um ex-presidente e principal favorito até agora na campanha. Então a morte do Corey tinha ficado para trás e o Trump fez questão de trazer essa lembrança, inclusive com o uniforme da corporação, pedindo um minuto de silêncio. Acho que essa fica também como uma grande marca do discurso. Ficou durante todo o tempo no palco o uniforme Sim. ali. E, bom, aí aquela história, né? O candidato se coloca na mesma situação, porque ele estava no mesmo lugar. Sim. Infelizmente o bombeiro faleceu. Mas aí tem uma coisa do pragmatismo americano, né? Bom, vamos homenagear, mas essas pessoas precisam de ajuda. Ninguém vai trazer a pessoa que morreu de volta, não, é impossível, ninguém tem esse poder. Ele citou, inclusive, das outras duas famílias, né? Que as pessoas já estão melhores, foram internadas com alguma gravidade, mas estão melhores, mas também, ou seja, ajuda, essas pessoas vão precisar de ajuda. Uma perdeu o pai, perdeu o provedor, enfim, aquela coisa toda. E precisa de ajuda para viver, ou seja, mas diz a que citação... conversou com a viúva, né, do Corey, né, que telefonou para ela, que ela conversar com as pessoas, é claro, ou seja, mas é uma coisa de ser humano, estar humano, não deixar, né, mas isso foi usado, não usado, não queria usar esse verbo, mas enfim, isso foi demonstrado com sutileza, porque acho que isso é muito importante. O Trump é vítima de um atentado. O bombeiro foi a vítima que morreu naquele atentado. As outras duas ficaram feridas. Então ele se colocou na mesma situação. E não foi uma citação passageira, foi uma citação, narrou a conversa que teve com a família. Então tem uma sutileza aí que é óbvio que ele passou por esse drama, né? Ele falou, eu não estaria aqui se não fosse um leve movimento de cabeça, se não fosse aquele discurso da imigração, enfim... voltando só ao ponto da imigração que a Ana falou, nenhum país que é um imigrante ilegal tomando lugar de um seu nacional, não é só o Trump. Mas aí o americano que está vivendo essa realidade agora e sente muito mais, porque as pessoas vão para lugares que deram muito certo, né? Veja só, os bolivianos vêm morar no Brasil, os venezuelanos estão vindo ao Brasil, porque lá está muito pior. Nós temos uma situação muito melhor, embora a gente reclame e tudo mais. É natural que você receba essas pessoas. Os Estados Unidos recebem do mundo inteiro, como a Europa está recebendo agora. Mas eu achei que foi tudo com muita sutileza e mostrando o problema real, evidenciando o problema real. Essa é a conexão que aí, se estratégia de campanha ou sensibilidade dele, isso é um detalhe agora, mas ele conseguiu se conectar com as pessoas falando, olha, este problema que você vive, eu sei o que é. E aí ele faz uma conexão com a administração anterior dele. Quando ele diz assim, não houve guerra e eu evitei que a Rússia invadisse todos os lugares, bom, isso é um fato jornalístico. Você pode checar, não é uma invenção, não estou prometendo que eu vou fazer isso, estou dizendo que eu já fiz isso. Se eu já fiz, eu sei como evitar. E aí ele cita lá o Orbán e tudo mais, traga um Donald Trump de novo. Ou seja, não é um exagero de discurso, tudo é baseado em fatos. Ele é um presidente que teve uma administração perseguida pela imprensa, e agora você vê exatamente que foi perseguida, o exagero da imprensa em demorar a reconhecer que ele estava sofrendo um atentado. Os fatos favorecem o discurso dele, mas ele soube explorar ou usar essas expressões de uma maneira muito equilibrada, sem exageros, verborrágicos, nada disso. Isso acho que a Ana citou lá atrás, inclusive, acho que ontem, a ideia de trazer um discurso que unisse o país em torno disso. Alguns democratas vão votar nos democratas, independentes, enfim. Mas esse cidadão preocupado com valores e orgulhos americanos, ele trouxe esse cidadão hoje para o voto dele. E ele falou, sem voto também a gente não chega lá. E ele disse, eu não quero governar metade de um país, eu quero governar um país unido. Agora, é impressionante a diferença do apoio do próprio Partido Republicano de 2016 até hoje. Em 2016 ele era praticamente... uma aberração, digamos assim, como Sim. Donald Trump saiu das primárias, venceu Hillary Clinton. Havia pesquisas um mês antes da eleição em 2016 que dava 92%, 90%, pesquisas do New York Times dando 90% de chance de vitória para Hillary Clinton. E aí, contra todas as probabilidades, Donald Trump venceu, passou até o meu artigo da revista Oeste de hoje, eu toco nesse assunto, passou 4 anos, assim,
praticamente tentando que lutar com os problemas americanos, internos e externos, mas também com uma guerra do próprio sistema contra ele, que queria tirá-lo, derrubá-lo da Casa Branca o tempo todo e depois prevenir que ele voltasse. Depois que ele saiu, 91 indiciamentos, essa perseguição toda que hoje ele mencionou também no discurso, né? O sistema judiciário sendo usado como arma contra os dissidentes políticos. Mesmo assim, o apoio a Donald Trump não parava de aumentar. E aí, em 2020, já vem um partido republicano ainda um pouco tímido com a eleição, né, com o Donald Trump sendo o nome. E em 2024 você vê que agora quem não apoia Donald Trump no Partido Republicano é um nome morto, porque o que nós temos que pensar também é que a eleição de novembro elege deputados e senadores. Então, a preocupação do Partido Democrata também não era só com Joe Biden, mas o quanto Joe Biden ia colocar um efeito cascata negativo nos assentos na Câmara e nos assentos no Senado. E aí perder as duas casas para o Partido Republicano. Sim. Agora, 1h31, já da manhã, nesta sexta, aqui pelo horário de Brasília. Deixa eu agradecer mais uma vez a você que esteve com a gente. Nesse momento, ainda 8.000 telas nos acompanhando. Muito obrigado pela sua companhia, você que veio junto com a gente aqui até agora, acompanhando o discurso e a nossa análise na sequência. Obrigado mesmo pela sua companhia nessa transmissão especial. Agradeço também ao Rodrigo Constantino, que esteve com a gente aqui mais cedo. Já saiu, Consta saiu um pouquinho antes. O pessoal está até brincando aqui no chat, especulando onde é que foi parar o Consta, se o Consta já dormiu. Tá tudo bem com o Consta, saiu um pouquinho mais cedo. Te agradeço mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência. Ana Paula Henkel, deu show, Ana, pessoal, e te traduzo esse agradecimento aqui em nome do chat. Reporto aqui para você. Imagina, obrigado, Ana, pelo seu trabalho, parabéns. E boa recuperação. Brown, parabéns para você pela belíssima condução desse dia histórico, né, na política americana. A todos vocês que estão aí até agora com a gente, que ficaram até agora com a gente, muito obrigada. O sucesso da Revista Oeste, o sucesso desse programa e de todos os programas da nossa grade acontece porque vocês estão aí do outro lado assinando a Revista Oeste e mantendo esse nosso avião aqui de pé. Só por isso que a gente conseguiu fazer esse programa e faremos outros tantos até a eleição, porque vocês estão aí do outro lado. Consta, meu parceiro, que já deve estar dormindo, muito obrigada. E Piotr, que eu falei, Piotr, vai ficar comigo, ele na mesma hora, vambora. Obrigada, Piotr. Obrigada, Brown. Boa noite. Até amanhã no Oeste Sem Filtro, às 17h45. Amanhã não, hoje. Isso, hoje é. E amanhã, aliás, continua a campanha. Trump já anunciou que vai ter no sábado o primeiro evento de campanha. Esses são assuntos aí que você vai acompanhar ao longo aí da nossa programação. Grande Adalberto Piotr. Obrigado, Piotr, pela parceria, pela companhia, pela cortesia de sempre. Até a próxima, Piotr. Brown, muito obrigado a você, Ana, querida. Obrigadíssimo pelo convite. Constantino, que já está... Constantino ainda está em ontem ainda, né? Tem 2 horas de fuso aí. É verdade. Né? Então é 11h30 lá, mais ou menos isso. A todos vocês que nos acompanharam até no começo, finzinho da tarde de hoje, né? 17h45 no Oeste Sem Filtro. Ana, de novo, boa noite. Obrigado, viu? A minha dúvida agora é só a seguinte, é boa noite ou bom dia? Olha, para mim na Califórnia, 9h30 da noite. Eu vou de boa noite. Pode ser, Piotr? Pode ser, concedido? pode ser. Obrigado pela sua companhia. Uma boa noite.